E aí, professor, quais são os temas do STJ da semana? Velho, sem piadinha, vamos começar direto ao ponto. E aí, meus amigos, tudo bem? Olha, hoje a gente vai analisar os principais temas do STJ da semana. Até saiu um informativo muito importante, que foi o informativo 872 do STJ, né? Mas eu quero destacar aqui algumas coisas que vão estar nas tuas provas, tá? Nas provas, já é isso mesmo, né? Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui de Estratégia e Carreira Jurídica. O objetivo desse vídeo é a gente apresentar rapidamente os julgados mais importantes da semana do STJ e também as atualizações legislativas. Se tá gostando disso aqui, se inscreve no canal, dá moral, senão esse projeto vai morrer e eu preciso da sua ajuda, senão vamos fazer outra coisa que seja mais importante, beleza? Olha, o primeiro julgado do STJ, muito importante, é sobre o reconhecimento de pessoas, né? No RESP 2.204.950, a sexta turma do STJ, através de um voto do ministro Rogério Cruz, ele disse a seguinte coisa no informativo, sabe assim, ó: não é possível a condenação baseada em reconhecimento de pessoa feito em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, ainda que não exista outra prova autônoma que comprove a autoria. Bora entender muito bem os fundamentos disso aqui. Veja, o STJ, ele mudou de posição em 2020, né? Antes, o STJ entendia que esse artigo 226 do CPP era considerado uma mera recomendação. E aí, a partir do HC 598-886, ele firmou um posicionamento de um dever, né, que deve seguir, sim, um rito obrigatoriamente para o reconhecimento de pessoas. E o caso era muito emblemático, a Defensoria Pública batia muito nessa tecla, né? Aqui era um caso de um réu que já foi absolvido em 51 processos, ele teve 2 denúncias rejeitadas, teve 2 revisões criminais procedentes, né? E ele figurava, portanto, como acusado em mais de quase 60 processos, que todos foram originados de um reconhecimento fotográfico que inicialmente era irregular. Então o STJ consolidou aqui 3 pontos cruciais. Primeiro, se o reconhecimento não seguiu o artigo 226, ele é totalmente inválido, ele não serve nem para fundamentar a prisão preventiva ou recebimento de denúncia. Segundo, o reconhecimento é uma prova cognitivamente irrepetível, ou seja, o ato inicial viciado, ele contamina todos os atos subsequentes. Mesmo que você repita o reconhecimento em juízo seguindo esse rito, você não convalida o vício anterior. E terceiro, a resolução 484 de 2022 do CNJ consolidou esses entendimentos para estabelecer diretrizes obrigatórias. E foi interessante que o ministro, ele até citou um desabafo, né? Ele falou, cara, faz 5 anos desse nosso leading case, a gente tem resolução do CNJ e ainda continuam aparecendo esses mesmos problemas. É espantoso na visão do ministro. Isso aqui cai em provas de defensoria, magistratura MP tranquilamente. O segundo julgado muito importante foi sobre honorários em ação civil pública, né? Um julgado da Corte Especial do STJ, em que a ministra Nancy foi a relatora, e disse o seguinte: olha, cabe honorários advocatícios quando a ação civil pública ela for ajuizada por uma associação ou por uma fundação privada, né? Quais foram os fundamentos aqui do STJ? Ele fez uma distinção fundamental entre quem ajuiza a ação civil pública. O entendimento tradicional era pelo princípio da simetria. Se o Ministério Público ou o ente público ele não paga honorários quando ele perde, o réu também não paga quando ele perde. Isso está em consonância com o artigo 18 da Lei 7.347 de 85. Mas esse raciocínio, ele foi desenvolvido pensando no Ministério Público, pensando, enfim, na União ali propondo o processo. Mas nunca se discutiu a fundo quando quem ajuiza essa ACP é uma associação civil. Então agora o STJ deixa muito claro. Primeira situação, se a ACP é ajuizada por um Ministério Público ou por um ente público, mantém-se a isonomia, o réu não paga honorários, salvo má-fé comprovada, artigo lá da lei. Segunda situação, se a ação for ajuizada por uma associação ou fundação privada, cabe-se honorários ao réu vencido. Por quê, professor? 2 razões principais. Primeiro, porque garante o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Se a associação ela tiver que arcar com honorários quando perder, mas não recebe quando ganhar, você está desestimulando a tutela coletiva. E segundo, é impróprio você equiparar, enfim, uma ONG a grandes grupos econômicos do Estado. São realidades completamente diferentes. Esse tema vai cair em provas, tá? Um terceiro julgado muito importante envolve guarda e violência doméstica. É um processo sigiloso da segunda sessão do STJ, a ministra Nancy, que tem a tese dizendo que, com fundamento nos princípios da proteção integral e do juízo imediato, é competente o foro onde a criança exerce regularmente o seu direito à convivência familiar, especialmente diante de indícios de violência doméstica. Aqui é interessante porque a súmula 383 do STJ ela estabelece que a competência é do foro do domicílio do detentor da guarda, mas nós temos aqui uma particularidade que vai mitigando essa regra. O caso concreto era de uma mãe norueguesa com um filho e eles sofrem violência doméstica do pai lá na Noruega, né? Aí eles fogem para o Brasil
Brasil, vão para Natal, no Rio Grande do Norte, o pai vem atrás e aí eles fogem novamente para Araçatuba, em São Paulo. O pai, ele ajuiza uma ação em Natal, no Rio Grande do Norte, pedindo a guarda. A questão toda era, quem é o juízo competente? E o STJ, aqui, ele conjuga 3 fundamentos. O primeiro, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que é sempre o norteador. O segundo, o princípio do juiz imediato, que está previsto no artigo 147 do ECA, ou seja, o juiz que está mais próximo da criança, ele tem melhores condições de avaliar a situação real. E o terceiro, ele validou os julgamentos do Supremo, né, que fala dos critérios para situações de violência doméstica que devem ser aplicados também em disputa de guarda. Então, no caso concreto, havia indícios concretos de violência doméstica, a criança estava em Araçatuba, São Paulo, não havia nenhuma fraude processual da mãe, e o próprio juiz de Natal disse, olha, eu sou incompetente. Então, a conclusão do STJ é que a competência é do juízo onde a criança está atualmente, que pode avaliar melhor a situação e tomar as medidas protetivas imediatamente necessárias. O quarto julgado é sobre a taxa de fiscalização de advocacia. O julgado da segunda turma do STJ, né, que fala sobre direito tributário, né, mas a tese do STJ é que a Lei de Liberdade Econômica, ela não dispensou o poder de fiscalização do município e, portanto, é legítima a taxa de licença para localização e funcionamento cobrada de escritórios de advocacia. Ou seja, aqui em resumo, né, a OAB Santa Catarina, ela entra com mandado de segurança coletivo dizendo que a Lei de Liberdade Econômica classifica a advocacia como uma atividade de baixo risco. Logo, não precisa de alvará. E se não precisa de alvará, não pode cobrar a taxa de licença para localização e funcionamento. E o que a CCJ falou? Não concordou com isso. Disse primeiro, né, que a própria Lei de Liberdade Econômica, primeiro fundamento, ela é expressa em dizer isso aqui não se estende para a seara tributária. Segundo, cobrança de taxa é prerrogativa constitucional dos municípios, né? Então, a viabilidade do poder de polícia administrativo. E terceiro, a jurisprudência pacífica da STJ diz que é dispensável a comprovação pelo ente tributante de efetivamente exercer o poder de polícia. Basta a potencialidade. E aí, portanto, esse julgado aqui é bem interessante no direito tributário. Por fim, um julgado de processo civil, que é bem interessante sobre prescrição intercorrente, mas é mais para consolidar o instituto. A ministra Nancy foi a relatora e a tese é o seguinte: a partir da Lei 14.195 de 2021, a promoção de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, que passa a correr automaticamente, independentemente da inércia do credor. Veja, aqui é um caso interessante porque havia uma controvérsia. Eles penhoraram um valor irrisório, só que antes da mudança de 2021. Isso interrompe a prescrição intercorrente? Então, a gente precisa sempre lembrar da evolução do instituto, né? Primeiro, no CPC 73, a gente não tinha prescrição intercorrente de maneira expressa, era uma criação jurisprudencial. Depois, em 2015, nós passamos a ter uma disciplina expressa no CPC, e depois de 2021, com a mudança da lei, não há mais necessidade de decide do credor, o prazo se inicia automaticamente. De certo modo, o STJ, ele aqui faz uma alusão ao repetitivo que ele tem sobre a execução fiscal, né, versando sobre prescrição intercorrente, um julgado bem interessante. Queridos amigos, esses foram os principais julgados da semana do STJ. Eu destaco esses pontos de grande relevância para as provas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se não tenham gostado, bom, comenta aqui embaixo que a gente melhora. É isso mesmo. Um grande abraço, fique com Deus e vamos lá.